Sabe por quê? Uma campanha eleitoral aqui no Brasil parece ter um manual de regras gigantesco. E o que rola se alguém pisa na bola? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. O passo a passo que existe para proteger o nosso voto. Então, vamos lá. Por que esse monte de regra? Olha, a resposta é até que bem direta. É para garantir que o que sai da urna seja a vontade do povo, e não o resultado de quem tem mais dinheiro, mais poder ou, quem espalha mais desinformação. Pensa assim, cada regra é como se fosse uma camada a mais de proteção para o nosso voto. O nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente vai começar lá na base, nos fundamentos da democracia. Depois, a gente mergulha na propaganda, na batalha pelos votos. Na sequência, vamos falar das linhas vermelhas, ou seja, dos crimes eleitorais. E para fechar, vamos ver como a justiça entra em campo para punir quem não joga limpo. Beleza? Vamos começar. Primeira parte, democracia, as regras do jogo. Porque, olha, antes da gente falar de campanha, de propaganda, de crime, a gente precisa dar um passo atrás e entender a base de tudo. Por que, afinal, essas regras existem? Então, o ponto de partida de tudo isso é uma ideia fundamental, a tal da soberania popular. E o que isso quer dizer? Basicamente, que o poder está na mão do povo. Sendo assim, as regras eleitorais não são para atrapalhar. Muito pelo contrário, elas são as ferramentas que garantem que esse poder seja usado de um jeito justo e livre. E para essa soberania popular funcionar na prática, a lei se apoia em 4 pilares, 4 ideias centrais. A primeira é a lisura, que é basicamente para impedir fraude. A segunda é a celeridade, para garantir que o resultado saia logo, que a vontade do povo não se perca no tempo. Aí vem a moralidade, que exige um comportamento ético dos candidatos. E por último, o aproveitamento do voto, que significa que a Justiça Eleitoral vai fazer de tudo para validar a decisão de quem votou. Ok, segunda parte, propaganda, a batalha pelos votos. Agora que a gente já entendeu as regras do jogo, vamos ver como é que os candidatos entram em campo para de fato conquistar os eleitores. E aqui tem um ponto que é super importante diferenciar. Existem 2 tipos de propaganda. A partidária é aquela que a gente vê durante o ano todo, sabe? É o partido falando dele mesmo, das suas ideias, pensa que é como a construção da marca de uma empresa. Já a propaganda eleitoral, essa é diferente. É tiro curto, acontece só perto da eleição e o foco é um só: pedir voto para um candidato específico. E o tempo na eleição, gente, é controladíssimo. Existe um calendário bem rígido, como dá para ver aqui. A campanha vai esquentando aos poucos, sabe? Primeiro, a conversa interna, dentro dos partidos. Depois, a partir de 16 de agosto, a coisa vai para as ruas de vez. Aí, no final de agosto, explode no rádio e na TV. E tudo isso culmina num silêncio eleitoral bem na véspera da votação. A ideia por trás disso tudo é dar um tempinho final de reflexão antes da decisão na urna. Vamos para a terceira parte? Crimes eleitorais, as linhas vermelhas. Porque, nem todo mundo joga limpo. E se um candidato decide cruzar a linha? Pois é, a lei não define só o que pode ser feito, mas também o que é crime. E as punições para quem ameaça a eleição são bem sérias. O crime eleitoral mais famoso, talvez, seja a compra de votos. E ele é considerado gravíssimo por um motivo muito simples. Ele ataca o coração da democracia, que é a liberdade de escolha de cada um. É transformar um ato de cidadania, que é o voto, numa simples mercadoria, Te dou isso, você me dá seu voto. É o fim da linha. E olha que interessante essa frase. Todos os crimes eleitorais são dolosos. O que isso significa? Que não existe crime eleitoral sem querer. A lei parte do princípio que, se alguém comete um crime desses, foi com a intenção de levar alguma vantagem, de burlar o sistema. Não tem essa de foi um acidente. E a lista de crimes vai muito além da compra de votos. E ela vem se modernizando. Hoje, por exemplo, divulgar fake news durante a eleição é crime. Violar o sigilo do voto, ou seja, tentar descobrir em quem alguém votou, também é. Impedir ou atrapalhar uma pessoa de votar, crime. E um ponto super importante que foi adicionado mais recentemente: a violência política contra a mulher. Um avanço fundamental para garantir que mais mulheres possam participar da política com segurança. Tá, mas aí vem a pergunta, O que acontece na prática quando um desses crimes é descoberto? É aí que a gente entra na nossa quarta parte. A justiça entra em campo. Porque quando um crime acontece, a justiça eleitoral não fica só olhando. Ela tem, digamos, um arsenal de ferramentas legais para investigar e para punir. Olha, essa tabela pode parecer complicada, mas vamos simplificar. Pensa nessas ações com uma linha de defesa que funciona em vários momentos. A ISC é tipo um filtro inicial, para barrar um candidato ficha suja antes mesmo da campanha começar. A AIGE fica de olho em abusos durante a campanha, como abuso de poder econômico.
E a AM e o RCD são as mais fortes. Elas podem até cassar o mandato de alguém que já foi eleito. Isso mostra que a fiscalização não acaba quando a urna fecha, viu? E com isso, a gente chega na nossa última parte, protegendo a integridade do voto. Depois de passar por todas as regras, crimes e punições, a gente volta à pergunta fundamental: para que serve tudo isso? No final das contas, cada regra, cada prazo, cada crime que a gente viu aqui tem um único objetivo: construir um escudo em volta da urna. É para ter certeza de que o resultado que sai dali é o reflexo real da vontade do povo, e não da força do dinheiro, da mentira ou da intimidação. Bom, a gente percorreu todo esse sistema legal que foi criado para proteger o nosso voto. Mas a pergunta que fica no ar é a seguinte: a cada eleição surgem novas tecnologias, novas formas de desinformação. Como será que essas regras vão precisar evoluir para continuar dando conta do recado e garantindo que a democracia continue de pé?